e aquele bichinho, aquele danadinho, puxando aí a sua saia, gritando com o papai que quer sair, que tal, e o papai pega e fala assim, não, meu filho, toma aqui seu celular, não, vê aqui um desenhozinho aqui e tal, calma um pouco, menino agitado, 2 anos, 3 anos, agitado, aqui em Brasília, uma grande parte mora em apartamento, então, meu amigo, olha, eu posso dizer para você, já passei alguns momentos, algumas perrengues com essa coisa. E por isso também, né, a gente está trazendo aqui hoje um especialista para nos ajudar. Falar, gente, olha, é simples. Não, olha, não é simples. A coisa tem que ser assim, assado e tal. Então, como é que os pais devem supervisionar as telas dos filhos no período de férias, hein? Como é que deve ser? Esse troca-troca? Não, toma aqui que aí você fica quieto. É legal, é salutar, é bom. Como é que faz? Aí a gente trouxe o Antônio Júnior junto conosco aqui para a gente dialogar, conversar, saber como é que eu faço, como é que nós fazemos para que essa criança cresça sem essa dependência, ou se depender, que saiba usar, talvez seja esse o melhor momento. Então a gente já está aqui ao telefone com ele. Vamos agradecendo já o Antônio Gelfusa Júnior, que é publicitário, especialista em educação e redes sociais, com atuação aí de 25 anos na construção da comunicação on e offline de empresas dos mais diversos segmentos e professor do Sebrae de São Paulo. Muito bom dia para você, Antônio. Bom dia, Dalton. Prazer enorme em falar contigo e com vocês da rádio. Obrigado, querido. Nós estamos aqui posso dizer, entre a cruz e a espada? Não sei se é bem esse o termo, Antônio, mas como é que a gente faz? Como é que o papai de hoje... Eu já estou no vovô de hoje, né? Mas como é que o papai de hoje, a mamãe de hoje tratam esse problema, que pode ser um problema? Para quem não sabe, né, Antônio? Pode ser. Mas tem jeito, Antônio, da gente resolver isso? Tem sim, viu? Eu acho que o maior desafio que os lares brasileiros enfrentam hoje é, de fato, compreender, né, quais os limites se dar, né, entre o que é o excesso de utilização de tela e o que é uma utilização de tela que esteja complementar à educação da criança, do jovem e do adolescente. Boa. Então, encontrar essa medida, essa distância adequada que não atrapalhe a educação ou não cause problemas de saúde e segurança, eu acredito que é o grande desafio dos próximos anos, viu? Pois é, Antônio. A gente conversava aqui anteriormente como essa garotada que é o nosso futuro, né? Como é que essa garotada será daqui 20 anos, 30 anos, quando estarão decidindo as nossas políticas, as nossas atuações, como é que eles serão no futuro, com muitos pais não tendo como recorrer, inclusive, deixando essa criança mais tempo. O que a gente pode dizer para o nosso ouvinte? O que é um tempo adequado de tela? O que a gente, de fato, recomenda, né? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar na saúde e na segurança. Então, falando de saúde, em primeiro lugar, o excesso de telas, ele já é comprovado que, além de criar dependência e excesso de estímulos que acaba causando gatilhos de ansiedade muito grandes, primeiro pensar, né, numa quantidade, né, que não roube tanto o tempo, né, de outras atividades, principalmente nesse período de férias, né, que os pais também querem descansar e que as crianças elas não têm a obrigatoriedade das atividades pedagógicas nas escolas. Então elas ficam mais livres e às vezes elas têm mais tempo e autonomia para decidir onde vai concentrar as suas distrações. E aí elas acabam, na maior parte das vezes, concentrando no uso de telas. E aí, fazendo um paralelo com a vida adulta, hoje o Brasil é o segundo país no mundo na quantidade de acesso
a internet. Então, o brasileiro Nossa. é o povo que mais passa tempo online. Exatamente 9 horas e 13 minutos por Que dia. isso? É bastante, né? Nossa. É muito. Só perde para a África do Sul, que fica 9 horas e 24 minutos, uma distância pequena. Só que desse tempo, Adalto, 3 horas é concentrado em redes sociais. Isso a gente está falando de crianças, jovens e adultos. Então, em algum momento, né, a gente está passando mais tempo online do que dormindo e descansando, que é o que recomendam, né? Muitas vezes os especialistas. Então, encontrar essa distância, como eu falei, é o mais delicado. E os pais precisam também conversar abertamente com os filhos sobre segurança, sobre quanto eles podem estar vulneráveis a ataques de criminosos que podem, né, querer o mal delas, né? Caraca, você falou nisso, Antônio. A cada momento que você traz esses dados, a gente se assusta um pouco mais. Porque esse tempo todo, realmente, a gente poderia estar descansando, conversando com o filho, saindo com o filho, ao invés de termos que ficar aí essas 3 horas em redes sociais. Isso é um negócio que no futuro a gente não sabe, ou a gente já sabe, tem uma previsão do que pode estar acontecendo. Esse tempo pode aumentar, inclusive, Antônio? Olha, falando do indicativo de publicidade, o mercado, né, ele fatura com a venda de serviços e produtos, a gente vê crescimento. Então, se há crescimento da parte publicitária, Caramba. é muito provável que cada vez mais a gente tenha mais adesão, né? Então, a preocupação tem que ser do ponto de vista da saúde. Hoje, os aplicativos mais utilizados é o WhatsApp, Instagram, Facebook e TikTok, falando da faixa etária de 16 a 64 anos. Então, é uma questão sistêmica. A gente vê famílias que estão com dificuldade de desconectar, estão excessivamente conectadas, mas também existe um uso desses aplicativos para trabalho, né? Para Claro. área jornalística, educacional, de medicina, enfim. Então, acho que o desafio é desconectar daquilo que é excessivo, essa quantidade de vídeos, de assuntos dos mais diversos, onde o algoritmo, ele calcula o que você gosta para te oferecer o tempo todo esse mesmo tipo de informação, para que você justamente não largue, né? E aí no futuro a gente também está tendo discussões dos governos em torno de regulamentação, para que as plataformas também sejam responsabilizadas quando existe esse tipo de imposição de conteúdo, quando elas não banem a violência que aparece nesse conteúdo, quando elas não removem informações que são mentirosas. E aí são outros circuitos que vai ser de fato o desafio dessa geração lá na frente. Antônio, eu já li alguma coisa a respeito sobre filhos em telas e tal, e vi um vácuo nessa história, que é o seguinte: quando as férias chegam, o pai libera o uso da tela, do celular para as crianças. Aí eu fiquei pensando o seguinte: qual é esse vácuo? Quando está estudando, ele tem 1 hora, por exemplo, 40 minutos, meia hora, para estar com esse celular dentro das redes sociais. E entra de férias, fica à vontade. Isso também não é, para você, um motivo de perda e ganho? A criança também não pode associar. Bom, se eu estou de férias, eu tenho ampla... eu tenho a tela toda para mim, posso fazer. Isso não é a mesma coisa de dizer para o filho: olha, toma a tela aqui, fica quietinho enquanto eu trabalho? É uma maneira sim. E a gente costuma dizer que as redes sociais, esse excesso sem controle, ele é como se fosse uma praça à noite, com muitas pessoas e sem iluminação. E aí a gente pergunta para os pais: você deixaria seu filho sozinho nessas condições? A resposta é não. Então é preciso monitorar de perto, porque o que ele está assistindo durante esse período? Inclusive existem muitos aplicativos de controle parental que os pais conseguem monitorar a quantidade de horas
que o filho fica concentrado ou assistindo série ou jogando online. E esses aplicativos eles podem também ser um auxiliar. Olha, se você gastou a sua cota do seu tempo, agora você vai ter que se distrair com outras atividades. Mas aí os pais também têm que participar ativamente. Não pode ser a tela, né? A gente não pode colocar na obrigação da tela, da televisão e da escola a educação que os pais devem dar aos filhos, né? Que é algo que a gente discute há tantos anos. E o pai também vai ter que diminuir um pouco do tempo que está na rede social para poder dar atenção ao filho, né? O pai também tem que ter essa consciência, Antônio. É verdade, porque a gente observa que isso não permeia só as crianças, a gente está falando dos pais, né? E um dado curioso também é que de uma pesquisa recente de 20 países das principais economias do mundo, o Brasil ficou em último lugar na categoria de adultos que sabem diferenciar se uma notícia é verdadeira ou falsa. Ou seja, o Brasil está em último lugar. Nós somos um país que distribui entre os adultos desinformação. Então, além de ficar muito tempo, nós estamos nos informando mal. Nós não estamos dando espaço de se informar por jornalismo profissional. A gente está distribuindo fake news, a gente não checa distribuir. E isso em outras gerações, não só nos mais jovens. Então a gente vê que o país precisa, para os próximos anos, pavimentar, do ponto de vista da educação, a importância da educação digital, que não é só se desconectar e pensar na saúde, mas compreender o impacto político e social que essa onda de desinformação também já está causando, mas pode causar ainda mais. Muito bom você trazer isso à tona. É importantíssimo que essa meninada, essa criançada saiba como se defender, né, sobre essas fake news. Muito interessante. Antônio, como é que você diria para o nosso público, poxa, se eu não posso... Olha, meu tempo de tela acabou, pai, o que eu faço agora? Que eu tenho que... Como é que é? Fico olhando pro teto, corro na casa, boto uma cadeira no meio e fico pulando na sala. O que fazer? Olha, eu costumo dizer que as gerações anteriores, elas conseguiam esperar, né? A gente não assistia os 20 capítulos da novela, a gente esperava um capítulo por dia, a gente não pegava o CD do artista, o CD do artista, a gente demorava para comprar, eu ligava para a rádio para esperar a música, né? E eles, em um minuto que lança uma coletânea do artista, e em 1 hora eles já ouviram tudo. Então, assim, eles não estão conseguindo ouvir não, né? E os pais também estão com dificuldade de criar frustração dos filhos, que a gente sabe que isso constrói calo, né? É importante ter esse calo. Então, dizer não, criar atividades lúdicas, né? Ficar offline, desconectar, conversar sobre a importância da segurança online, mas também visitar um museu, né? Visitar os parentes. Sair de casa, né, Antônio? Sair de casa. Sair de casa. É bom ficar em casa, né? Mas sair de casa é tão bom quanto. Vai visitar alguém que gosta, vai no parque, com certeza vai usar bem esse período e vai fazer bem para o filho e para o próprio pai, para o avô, para a avó, para a família de uma maneira geral. Verdade. Antônio, eu vou entrar num assunto porque é educação, mas se você não se sentir à vontade, por favor, fique tranquilo, não precisa estender esse assunto. É a respeito de uma lei que circulou em São Paulo, agora é nacional, sobre o uso da tela nas escolas. Em São Paulo, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, por favor, se essa lei já foi assinada pelo governador, se já está valendo. Eu sei que tem uma lei que pretende, uma lei federal, que pretende fazer isso acontecer. Qual a sua posição em relação a isso, já que nós estamos falando de tela, de educação? Você se posiciona a respeito? Sim, com certeza. No Rio de Janeiro já foi feito ao longo desse ano, e no primeiro momento essa proibição do uso de celular causou abstinência nos jovens, sim, causou um desconforto escolar, obviamente, né? Só que após alguns meses os resultados foram excelentes. Maior poder de concentração, melhor desempenho escolar
E o mais importante, redução dos casos de bullying, cyberbullying e violência nas escolas. Olha aí. Atividades lúdicas, né? O pessoal jogando baralho, game, futebol, elas aumentaram consideravelmente. Então, os números eles foram excelentes no Rio de Janeiro. E aí eles conseguiram observar que a ideia, além de manter, isso também teve reflexo dentro da casa desses jovens. Não à toa, São Paulo acompanhou com a lei, que passa a vigorar agora em 2025, e está se discutindo o federal. É claro que o professor, como autoridade na sala de aula, ele pode alterar alguma coisa, ele pode falar, olha, na aula de hoje nós vamos usar o celular como um instrumento para elaborar um vídeo, para fazer uma pesquisa. Eu acho que, eventualmente, isso pode ser estudado, mas a proibição, ela traz, sim, impactos positivos da educação. E a gente tem que trabalhar para preservar a educação, não deturpá-la. É verdade. Bom, eu saí do nosso tema e tal, mas eu deixo o microfone da Rádio Nacional à sua disposição para você fazer uma explanação que a gente não conseguiu enxergar lá, dar o caminho para essas famílias poderem se ajustar junto com essas telas, esses meninos, meninas, para que o futuro seja muito melhor do que o nosso, né, Antônio? Com certeza. Eu acho que são várias frentes, né, que precisam acontecer. Governos e as empresas, as big techs, elas precisam se organizar para que a gente regule e proteja os jovens, os idosos de golpes também, que proteja a sociedade com ações mais severas dentro das empresas, dentro do mercado. As famílias também precisam trabalhar para desconectar mais, para viver mais com as ações que aproximam a família, almoçar juntos, almoçar sem tela, fazer atividades nesse ano. As escolas também precisam aprender, né, essa forma diferente de chegar ao aluno com as plataformas multimídia, mas entender, né, que a proibição durante o período de aula vai gerar mais concentração e aprofundamento de estudo. Acho que é tudo novo para todos nós, né? Então tem que ir monitorando. No Rio de Janeiro a gente viu que funcionou, a gente vai trazer isso para outros estados, a gente já vê movimentos acontecendo em escolas particulares, e aí a gente com o tempo vai poder analisar, olha, que bom que fizemos, né? Que bom que a gente deu limite, porque ninguém quer cercear a liberdade de expressão de ninguém, mas a gente precisa ter limite, né? Se todo mundo pudesse andar na estrada na velocidade que queria, ficar no nosso condomínio com som alto até a hora que queria, a gente não ia ter uma sociedade muito organizada, né? Verdade. Então, um pouquinho de limite não faz mal a ninguém. Querido, então, olha, um Feliz Natal para você, uma família alegre, contente, e a Rádio Nacional, aqui o programa Revista Brasília, te agradece demais por esse toque, por esse jeito e por essa fala tão simples e objetiva, e a gente deseja a você, a sua família, a todos que te cercam, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo também. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Adalto. Para vocês todos também, para você e sua família, e um grande abraço a todos. Obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigado, querido.